Agora, é engraçado é que a temperatura não aumentou nem aqui dentro. Está 16 aí, desde que eu cheguei. Lá fora agora já aumentou, já está 15. A madrugada foram várias horas com 1 grau. 1 grau. Agora não giou nem nada, não. Pode ser que essa noite, né? Vamos ver. Não vai, não. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 6 de agosto de 2010, sexta-feira. O verbete é 1652. 4 páginas, 40 elogias e 12 máximos. O tema é espólio autorrevezador. A especialidade, autorrevezamentologia. Definição. O espólio autorrevezador é o conjunto de bens ou dos bens intrafísicos, patrimoniais, humanitários, evolutivos, cosmoéticos, tarísticos ou da mega-gescom ou da auto-mega-gescom, deixados providencialmente pela consciência lúcida quanto à holomaturidade seriológica, na condição de mini-peça interassistencial do max-mecanismo multidimensional ao dessomar, objetivando a continuidade das tarefas libertárias por meio do auto-revezamento multiexistencial proexológico na próxima vida humana. O patrimônio preparado para as próximas autoevocações retropensênicas. Os elementos avivadores dos genopensenes na vida futura. Os marcos proexológicos fixados. O max espólio autorrevezador capaz de representar rastros interassistenciais do complexo. A autobiografia multiexistencial entrosada de vida em vida intrafísica. Os autorrevezamentos multiexistenciais, conscientes, contínuos, seculares e milenares. A alterança multiexistencial minuciosamente calculada. O preparo hoje dos vestígios autoevolutivos otimizadores do amanhã. O acervo para o descortino do véu obscurante entre as vidas humanas. Na argumentologia nós temos 10 categorias de espólios apresentando conotações autorrevezadoras. Na remissiologia, em 15 indicações, nós destacamos ano base 2010. Atividade omnidimensional, autobagagem holobiográfica, autorrevezamento multiexistencial e retrosenha pessoal. Frase enfática. As pesquisas dos espólios autorrevezadores tornam-se cada vez mais atraentes às consciências veteranas dos cursos intermissivos, objetivando as multipermutas de experiências. Você se interessa pelas investigações dos espólios autorrevezadores? Você pesquisa daqui para frente, ou já consegue pesquisar para trás, na fieira das vidas humanas pessoais prévias? Agora nós temos aqui algumas perguntas. Fiz uma pergunta ao senhor 2 dias atrás sobre a minha TENEPS, que completa 6 meses em alguns dias. Era sobre a falta de parapsiquismo para contatar um amparador. No dia seguinte, fiz uma ultrassonografia de tireoide. No momento em que o médico usou o sensor do aparelho no meu pescoço, comecei a sentir o frontochakra que não parou mais de pulsar até esse momento em que escrevo. Que pode ser isso? É porque ele ativou o processo através do laringochakra. Ele ativou o processo do frontochakra. Ultrassonografia, né? Mexe com o processo, às vezes, de energia, ainda mais ele que está desenvolvendo de vida TENEPS. Normal isso. Outra coisa, toda vez que a gente nota que fica pulsando, é como se tivesse um batimento aqui na testa, isso é o desenvolvimento da clarividência. Mostra que você está em andamento. É positivo, não tem nada negativo. Se o mental soma é o corpo lógico, o corpo da razão, e o psicossoma é o corpo das emoções,
em uma projeção do mental soma, a consciência não tem emoções? O mental soma não é capaz de sentir felicidade ou amor por si só? Ao longo da evolução, a consciência tende a se tornar razão em sua totalidade e as emoções passam a perder o seu valor? O que acontece com as emoções positivas? O que acontece com o amor e a felicidade? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: emoções, antes de mais nada, o que acontece com a maioria do bicho homem é mais um processo instintual, é de instinto. Então isso tem que acabar, que é a parte animal do homem. O mental soma é o paracorpo do discernimento. Então é discernimento. Discernimento, ele acaba com a emoção e leva para os sentimentos elevados. Vamos entender isso. Então, ele sente o processo de bem-estar, que é a mega euforização, a felicidade, muito maior do que através da emoção. Agora, durante o processo da evolução, e problema, por exemplo, da pessoa se projetar, o ideal é não ter emoção nenhuma. Ela ter uma qualidade de equilíbrio total nas coisas que ela faz. Isso é que é o ideal. É o que ajuda mais no problema de projeção, de parapsiquismo, de experiência. Agora, as emoções positivas, elas hoje são chamadas sentimentos elevados, não são emoções. Emoção é coisa de bicho. Agora, o sentimento é um processo avançado que tem discernimento. Então, se é uma emoção positiva, ela deixa de ser emoção. Por quê? O processo todo é o seguinte: instinto e emoção é um problema de amador. Não tem lei, é uma coisa instável, difusa. A pessoa custa entender isso. Então, o amor e a felicidade, o verdadeiro amor, é aquele que tem discernimento. O mais é besteira, o mais é paixão, paixonite. Paixão tem que acabar. No lugar tem que ficar a mega fraternidade. Por isso que eu falo, por exemplo, a diferença séria entre dupla evolutiva e casamento é justamente isso. A dupla, sempre uma pessoa está ajudando mais a outra. Isso faz parte da evolução. No casamento, quase sempre é um negócio social. Quando trabalho energia, consigo perceber com mais facilidade a movimentação da energia quando contraio levemente o abdômen. Devo combater isso? Não, estuda, anota tudo e vê que com o tempo você não precisa de nada disso. Não precisa de nenhum processo, vamos dizer, de contorcionismo do yoga ou de qualquer coisa, não precisa de nada disso. A sua vontade superintende, ultrapassa, sobrepuja e domina todos esses processos. Reparei que quando o senhor trabalha energia, faz leve movimento com a cabeça. Existe essa relação do trabalho energético com soma? Não, aí é porque a cabeça está funcionando e no caso da mega euforização, ali a gente está dando tudo, é para matar ou morrer, é para liquidar o assunto. Como eu falo, matar mosquito com bomba atômica. Então aí mexem todos os nervos cranianos, o processo todo, isso aí tem, sempre tem. É aquilo que eu falo, parece que a cabeça sua vai estourar, vai implodir. Mas é tudo agradável isso aí, não é negativo não. A vida de uma conhecida minha foi diagnosticada como portadora de linfofucinose seróide neuronial. A menina tem 12 anos e anteriormente apresentava crise convulsiva, mas permanecia lúcida a maior parte do tempo. Agora ela fica prostrada na cama, não fala, não se movimenta e alimenta-se por sonda. Como posso ajudar a menina energeticamente? A família dela está envolvida com candomblé, sendo que a avó possui um terreiro. Até que ponto o envolvimento da família pode ter afetado a doença da menina? Qual a orientação que o senhor pode dar para esse caso? Como curar essas doenças? Olha, a coisa aí, se você tem acesso, faça um arco voltaico na garota lá, na cama, enquanto ela está no leito. Isso aí pode ajudá-la. Agora, quanto ao candomblé, fala com a família. Se eles estão ajudando os outros, por que não ajuda essa criança? Eles mexem com a energia. O problema é que é candomblé, né? Essa tensão. Vocês já viram. Agora, aí é o caso de perguntar. Ela piorou por causa do candomblé? Piorou, que eu estou falando?
Gostaria de saber quais seriam as melhores técnicas para o desenvolvimento da psicografia e clarividência. É frequentar os cursos do acoplamentário. E tem outros cursos também, que é o da dinâmica do parapsiquismo. Outra coisa, está aqui os dados aí que me deram, da Folha, na internet. Painel. Com medo da ficha limpa, políticos escalam parentes para substituí-los. Quer dizer, no Brasil sempre arranja um jeito, é uma vergonha isso. Devia de acabar com esse povo todo, não votar em nenhum parente de ficha suja, porque senão começa tudo do mesmo jeito. É o fantasma, é o laranja, é o melancioso, que eles chamam também. Pelo Brasil afora, está aqui, ó, o texto é o seguinte: pelo Brasil afora, na esteira da aprovação da ficha limpa, candidatos temerosos de perder o registro estão escalando parentes, sobretudo filhos, para substituí-los nas urnas, informa o painel da Folha, editado por Renata Lopretti. Íntegra somente para os assinantes do jornal e do UOL. Em geral, donos de um bom espólio eleitoral, os fichas sujas consideram fácil transferir votos aos parentes, que em muitos casos levam seu nome e sobre os quais conservarão total influência. Quer dizer, eles vão dirigir através dos bastidores. Então, é o papagaio de pirata. No Maranhão, o deputado Fufuca Dantas, PMDB, deu lugar ao filho André Fufuca, do PSDB. Com 21 anos, o estreante Fufuquinha, como é mais conhecido, disputará uma vaga de deputado estadual. Quer dizer, uma vergonha. Veja, os fufucas da vida têm que dar um jeito nesse povo, acabar com isso. Agora veja, Maranhão é a terra dos sarnês do povo lá. Né? Sai dessa. O Brasil merecia gente melhor, né? Para que tanta Conzel que tem aparecido? Não precisa de ser tanto. Eu vou dar algumas para vocês aí, qualquer hora. Agora aqui, nós temos aqui os verbetes e o estudo que o Leandro mandou para mim. Eu vou passar para você tomar conta e ver o que você faz para nós, viu, Rosa? Agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o François Chatelet, aquele livro que eu estou lendo sobre a história das ideias políticas. Então, aqui tem uma coisa muito interessante, que eu já ouvi alguma coisa sobre isso, mas não tinha os dados que aqui ele está falando. É o problema do sociólogo estadunidense, lá dos Estados Unidos, o Daniel Lerner. Esse homem andou estudando muita coisa de estatística e fez levantamento muito sério. Agora, aqui está falando. O sociólogo americano Daniel Lerner estudou a origem social dos quadros nazistas a partir do anuário do Terceiro Reich. Agora, ele levantou, então, a leve de tudo que era o processo dos nazistas e chegou à seguinte conclusão: todos os grupos possuíam índice de marginalidade superior a 75%. O índice de marginalidade era uma série de condições: estabilidade profissional, casamento em idade anormal, seja precoce ou tardia, juventude com fracasso escolar e universitário, nascimento em região de fronteira e outras coisas mais. Ele colocou tudo e fez o total. Agora veja, os nazistas, a marginalidade é superior a 75%. Alguns anos mais tarde, o Daniel Lerner aplicou o mesmo método aos partidos comunistas russos e os chineses, e obteve resultados análogos, com o que se demonstra que a elite totalitária é marginal, tem a mesma composição, tanto entre os vermelhos como entre os negros. Então, o livro dele é The Nazi Elite, a elite nazista, né? Stanford, 1951. E tem também os ideologistas coercitivos. Ele escreveu também As Elites do Mundo Revolucionário, em 1965. Isso é uma coisa seríssima. Então, a tendência, por exemplo, do Brasil, vocês olham, o Lula, ele até um certo ponto é marginal, que é justamente a parte de não ter estudado, de dar o contra na educação, entendendo?
o processo. Precisava de examinar se essa candidata dele também não é a mesma coisa. Tudo é o povo do totalitarismo. Por exemplo, ver o que houve com Fidel Castro, que é a mesma situação. Entendeu? O Chaves, com esse negócio todo dele, e o Chaves diz que foi um bom aluno, quer dizer, é um negócio para se estudar. Agora, isso, gente, é terrível. Mais de 75% do povo é marginal. Por isso que cria a ditadura. Toda ditadura nasce por aí. Agora, precisa de estudar mais. Por exemplo, Getúlio Vargas. É a opção desse povo. É isso aí que o doutor, o meu chefe lá, o Célio lá do psicógrafo, estudava. Entendeu? O doutor Alberto. Negócio sério. Agora o Lerner, esse cara Daniel Lerner, que é o nome dele. Isso aí é um negócio. Agora veja, os americanos não entraram muito nisso, porque se entrar, eles vão ver que lá tem uma certa ditadura, né? A ditadura do Pentágono, aquela coisa, esse processo de Washington. Eles não querem entrar muito nisso. Olha lá o que aconteceu na época do senador lá, anticomunista, a situação toda que teve. Terrível. Dos nazistas, eu já li que eles recrutavam esses marginais de propósito, com intenção. Eu já li isso. Como é que é? Eles recrutavam marginais, os nazistas, de propósito, com intenção, porque eles eram mais combativos. E o exército americano também, eles estão recrutando muita gente marginal lá dos grotões, que estão sem dinheiro. Sobre isso eu já escrevi, né? É a turma do jiu-jitsu, que é uma pessoa que não seja muito inteligente para praticar o jiu-jitsu. Na guerra também eles acham que tem gente que... Fizeram até reportagem sobre isso tudo. Eu já escrevi sobre isso. Tem aquele filme, Os Falsificadores, que eles fizeram uma equipe de pessoas presos, né, prisioneiros, para falsificar dinheiro em pleno Holocausto, assim. Bem interessante. Aí por aí a gente observa o processo de ditadura, totalitarismo, autocracia. Tudo é gente mesmo, tipo Conzel, e é da baratosfera, são marginais. Professor, sobre Hércules Galo, ontem foi comentado sobre ele, e durante a euforização houve uma grande potencialização de energia, que normalmente ela acontece mesmo na mega euforização. Mas você poderia dizer e comentar se ele estava presente, ou que outra consegue estava presente, potencializando o campo? Não, é a nossa turma aí que está trabalhando. Agora, ó, aqui eles têm assim um padrão alto, elevado, dentro da mega euforização. Hoje eles já assentaram isso aqui, porque o campo está bem dominado por eles. Agora, as pessoas mostram a instabilidade, sobe e desce, há uma curva alterada nisso, divide a pessoa. Mas o campo está firme o tempo todo. Entende? Agora, as percepções da pessoa mudam. Então, conforme o dia, a pessoa acha que está mais. Conforme o dia está menos. Cada um processo de percepção dela. A condição física, uma opção de fatores, né? Que alteram a percepção parapsíquica. E até um condicionamento, né? De achar que só vai poder fazer se tiver acoplado. Até a pessoa sentar para que as reações sejam padronizadas, nivelando por cima, quer dizer, num nível, um patamar mais alto, demora alguns anos, né? Até a pessoa dominar isso. É aquilo que a pessoa me perguntou, se eu me preparo para fazer isso. Gracinha, bonitinho. Né? Até bonitinho falando uma coisa. Né? Você está falando minhas coisas de 1950. Tem só 60 anos de praia depois disso. Em 1950 eu me preparava para... Eu tinha 18 anos, 17 anos, 16 anos, já participava das sessões de materialização, de efeito físico, lá na Casa de Cinza. Então tinha que preparar na quarta-feira, porque eu trabalhava demais. Tem uma outra questão. Na escala evolutiva, o Hércules ocupa que
Que pontuação na escala? Isso eu não sei, vamos perguntar para ele, né? Tá, achei que você soubesse. Agora, só tem uma coisa que eu acho engraçado. Esse cara era italiano, lá do Rio Grande do Sul, tá certo? De base italiana. Agora, veja, o nosso amigo Moscov era de outra coisa, lá do Rio Grande do Sul também. Não é interessante isso? Todos dois de alto gabarito. Há coisa para se pensar. E de ver como é que é isso. Todos os dois dominavam bem a energia. Qual os dois está falando? O outro que eu vi que tinha muita energia, que é um terceiro, é o nosso amigo, o político. Pascalini. Só aí, ó, são os três do Rio Grande do Sul. Pascalini eu conheci pessoalmente. O Moscov também eu conheci, tá certo? Qual é a relação? Se podia detalhar a relação dos dois? Isso eu não sei, né? Não, você que falou que... Não, você é do Rio Grande do Sul. do Rio Grande. Outra coisa, o Rio Grande do Sul que é o lugar mais belicista que tem no Brasil, quer dizer, como é que esses caras nasceram lá dentro? Qual o interesse disso? Outra coisa, o Rio Grande do Sul que tinha, que eu acabei de falar, o Getúlio Vargas, por exemplo, ditador do Brasil, é de lá. Brizola, que julgou o Rio de Janeiro no buraco, de lá. As coisas engraçadas nisso aí. Foi para se estudar. Estudo. No caminho. Então, mas teve um líder que era da Itália, depois foi para o Rio Grande também. Italiano também. Sim. Famoso, Esse teve uma porção que desapareceu por aí. Da Farroupilha, acho. É lógico. Hein? Garibaldi. Você está falando o Gari. É o Gari. Gari. Agora aqui a parafatologia, a quinta e sexta linha. A alternância multiexistencial minuciosamente calculada. Como é que é? Você está calculando bem a sua? Agora, eu queria Olha lá, saber... Tem que esquecer a Itália. A próxima, não pode pensar na Itália. No teu caso, como que acontece isso? No meu caso? Agora, minuciosamente calculado... Eu estou fazendo o que eu posso. É que eu já mostrei até entrelinhamento, eu já falei para vocês. Eu estou fazendo a opção de cápsula do tempo, de tudo quanto é jeito. Local, ideia, pessoas, nomes. Mas tudo eu tenho. Para ela ser minuciosamente calculada, é só intermissivista, né? Agora o processo é... Agora começa, é assim mesmo com começa certo por isso gabarito. Né? Quer dizer, calculada já para outras... Isso é calculada para outras vidas também. Para a próxima. Sei lá quando. Seja quando o Marx Mecanismo mandar, opa, estamos aí preparados. Vamos ver o que vai dar. Por exemplo, o livro é uma das coisas. Por isso que eu quero terminar tudo em paz com vocês. Vocês estão perdoados até o ano 3000. Agora, esse ano 3000, muito bem bolado, se você for pensar. Sei lá quando que eu vou renascer, eu envolvi vocês, seja o que for, a data que for, vocês estão envolvidos. Você está entendendo? Ninguém pode reclamar nada. Eu estou saindo em paz. E outra coisa, hoje eu estou com meu uniforme de inverno. Gente, estava 1 grau durante horas de madrugada. Eu tive que sair para ver umas coisas, etc. E depois tive que sair e ficar ao ar livre. Então eu falei assim, o jeito é pegar minha capa. Fui lá, desencravei, fiz exumação da capa, entrei dentro dela. E eu estou aqui com a capa total. Essa capa eu estava esperando a Ani para mostrar para ela que eu estou usando, que foi ela que me deu faz muito tempo. Agora, o que se passa? Essa é Calvin Klein. É considerada a maior que tem. Realmente ela é boa. E eu estou com ela completa. Ou seja, tem um negócio por dentro que me coloca, esquenta na hora. Eu estou sentindo calor. Entendeu? Mas é que faz tanto dia que eu não sentia calor que eu estou até gostando. O negócio é ficar para ver como é que fica. Só a última coisa. Agora, o Everton, você vai sentar aqui perto? Aí eu quero te fazer uma perguntinha.
A Mas o última quê? coisa, isso que eu falei é todo o espólio da taxologia. No teu caso, por exemplo, entrou tudo aqui esses 10 aí da taxologia no autorrevezamento. Isso aí é para a gente começar. Eu coloquei 10. Eu faço tudo que eu tenho, talvez eu tenha até mais do que isso aqui. Eu vejo tudo. Sabe por quê? Eu comecei a pensar no autorrevezamento muito jovem. Então isso influi muito as coisas. A gente faz muitas décadas. Isso influi demais no processo. Pensa nisso. Mas no teu caso Você já pensou? Eu, há meio século, penso na próxima vida. Como é que fica isso? Só no Instituto, desde o primeiro ano lá do Instituto, eu comecei a falar no preparo da próxima vida, que era no curso avançado que eu dava. E eu dei isso lá durante 15 anos em seguida. A Marina sabe disso, que ela estava lá no primeiro curso. Ela sabe como é Mas que é. isso aqui pode ter N itens, aqui são 10 os principais, pode ter um monte de coisa, né? No teu caso, por exemplo. Pode. Aí depende do que é, né? Uma outra coisa séria para a gente ver a próxima vida, eu acho que é um elemento que nenhum de vocês deve esquecer. É a geopolítica. Quer dizer, a geografia política. O que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã. A geografia política. Eu acho seríssimo isso aí. Como? As inter-relações que tem do processo. Você não sabe onde é que você vai renascer. Então, e a forma holopensênica? Você tem que tirar partido daquilo que você já fez. Por isso que eu digo para vocês, não faça nada visando só essa vida, não. Faça visando as próximas vidas. Você nunca sabe o que você vai fazer. Então, tem uma visão cosmovisual, cosmovisiológica, grande. Pensa no assunto. Não fique com, vamos dizer, pensamento de passarinho, não é isso? Coisinha, cérebro de minhoca. A gente tem que pensar grande, ter uma visão panorâmica da coisa. Mas, chefe, tem uma coisa que eu queria te perguntar. E as coisas foram passando. O que deu com o homem do suporte da televisão do banheiro? Você está com ele? Está lá no carro? E o que é que você está esperando? Eu estava pensando nisso, o negócio sumiu o assunto, ninguém falou mais nada. Está lá, está no carro dele há alguns dias. Eu acho que dessa vez eu peguei o carro. Dessa vez eu peguei. Você está perdido. Sobre a geopolítica. Sim. Não entendi, assim, em termos práticos, como seria pensar na geopolítica hoje? A primeira coisa é você fixar na sua holomemória aonde você está fazendo o seu holopensênio. Eu estou nessa minha vida e com esse corpo, no meu quarto holopensênio, bem bolado. Monte Carmelo, Uberaba, Ipanema e Cognópolis. Bem claro. Tem por onde fugir. Você está entendendo? Então são 4 bem definidos. Fora o resto de outras vidas, etc. Mas nessa vida, esses 4 eu sei. Agora, eu levo isso muito em consideração. A hora, por exemplo, que eu descobri aquela árvore que eu lembrava, cheguei lá e vi a árvore. A terceira vida que eu vi a árvore. Quer dizer, um negócio sério. E ela foi embora. Então eu já risquei do mapa. E outra coisa, naquela área lá, era a árvore que estava sobrando. Era a última que tinha, era a última das moicanas, em matéria de árvore. Agora veja, isso tudo é o holopensênio, né? Você veja, primeira coisa, se eu fosse contar as sincronicidades que me levaram a esse lugar da árvore, ninguém ia admitir. Vai falar que eu estou exagerado, estou fazendo poesia, ou romance, ou novela, ou qualquer coisa nesse sentido. No entanto, são os fatos. Por exemplo, o Peter Eaton é um cara que é British, no inglês, Peter Eaton.
ele arranjou uma big de uma livraria em Londres, mas uma livraria comum, igual às outras. No entanto, eu cheguei lá igual a outra, já ia muito às livrarias, que é o negócio todo, mas na primeira vez que eu fui lá, eu senti que tinha alguma coisa diferente e quis saber deles o que é que eu estava fazendo. Ele estava começando a ampliar e fazer um negócio muito amplo de livros usados no interior da Inglaterra. O interior é na cidade de lá, é perto de Witham, que é Aylesbury. Agora veja, a área de Aylesbury, que é fora de Londres. Você tem que viajar de trem 1 hora para chegar lá. E depois você tem que pegar um táxi em Witham, que é como se fosse assim uma aldeia, e ir de táxi também, você está entendendo? Até o distrito de Lillis, de Aylesbury. Nesse distrito é que havia o convento de freiras, aonde ele pegou todo aquele convento, o que havia do material, e colocou todos os livros que ele comprou no mundo inteiro e mandava para lá, livro usado. Agora, ali tem 25 quartos, abarrotados de livro. Agora veja, ninguém me falou, ninguém disse nada para mim, fisicamente. Só eu que tive inspiração de saber, então eu falei assim, olha, vocês estão vendo que eu me interesso muito por livro, pago tudo na hora, a situação toda. Eu queria saber o que é que o Peter Lytton faz com outros livros, outras coisas. Eu falei assim, olha, para o senhor, nós vamos dar o endereço e vamos receber o senhor. O senhor vai aonde nós temos o grande arquivo, o grande armazém, aonde nós guardamos esse material todo. Então foi assim que eu fui e cheguei lá para ver o processo de Aylesbury. Por exemplo, o Antônio esteve comigo uma vez lá. Algumas pessoas eu levei lá para ver como é que era. Agora, por exemplo, começa embaixo, logo que você vai entrando, já tem um big no salão das obras raras. São caríssimos. Tem coisa de milhares de libras esterlinas, de pounds, cada livro. Tem tudo que você pensar, mas muito material. Agora, com o passar do tempo, eu fiquei amigo do povo. A dona que tomava conta de lá ficou muito minha amiga, etc. Então eu comecei a ver como é que era a casa. E outra coisa, lá eles tinham os cachorrinhos que tinha porta de baixo para o cachorrinho sair, ir para o quintal, tornar a entrar. Então ele entra e sai, sabe? Dentro do processo. Outra coisa, tem jardim de inverno para tomar chá, tipo inglês. Eu mesmo tomei chá com a turma lá, tudo da casa, você está entendendo? Agora, outra coisa, eu chegava lá, eles faziam um desconto para mim e mandava tudo para o Brasil. Tudo sobre registro, coisa muito séria. Agora, então, você veja bem. Foi aí que eu falei assim, gente, eu vim aqui, não existe coincidência. Tudo tem sua razão de ser. Eu vou sondar essa área. Então, o que eu fazia? Eu ia para lá um pouco antes, até deles abrirem, porque conforme o dia, a estação do ano, lá abria mais ou menos 10 horas da manhã, 11 horas, dependia da situação. Devido ao problema de frio, alterações da estação, o sazonal. Agora, com isso, então, eu ia mais cedo. Então, uma delas, eu fui mais cedo e comecei a sondar o ambiente. Eu falei assim, eu conheço isso aqui. Aí o negócio começou a mudar tudo quando eu fui, me encaminhei e descobri a árvore lá no meio. Porque lá tem um monte, aquelas árvores, coisa antiga. Você sabe que a Inglaterra, eles gostam daquelas árvores que os galhos vêm até o chão, né? Você custa entrar para chegar no tronco da árvore. Porque aquilo tudo vem como se fosse assim, mãos, ou a mãe, né, que está pegando os filhos. As árvores são todas acolhedoras, grandona, imensa, grandona. Agora, foi nessa então que eu descobri. Aí eu fui falar com eles falaram que a árvore realmente era muito antiga, que na Inglaterra era das árvores mais antigas que tinha lá, que eles conheciam. O negócio todo conservado daquele jeito. Agora, foi aí então que junto da árvore, como eu fui lá muitas vezes, eu visitava a árvore. Aí é que eu vi que era a terceira vez que eu conhecia aquela árvore, assim, que tive contato com a árvore. Terceiro corpo meu, diferente.
Agora, isso me deu uma força enorme para pensar em tudo que eu estava fazendo. É aí que eu falo o negócio da geopolítica, a condição de vida, o quê? O Holo Pensene. Agora, por exemplo, eu deixei de ir lá a hora que a Ar morreu. A Ar morreu, e outra coisa, quando eu fui para lá, eu sabia que ela tinha morrido. Entendeu? Quando eu cheguei, ela estava secando tudo, estava bem baixo. Agora, ela, a primeira vez que eu vi, era um edifício. Aquele negócio enorme, assim, subindo, cheio de galho. Negócio impressionante, os processos dele lá. Agora, foi uma pena, quando eu cheguei lá, estava lá as ruínas, o resto, não tinha mais nada. No fim. Foi a última viagem que eu fiz lá. Agora, eu comprei muito livro desses mais raros, inclusive tem livro aí de 1600, etc., da Inglaterra, 1700, que é tudo de lá. Agora, a melhor coisa que teve foi o seguinte, numa das viagens, foi a penúltima, a senhora que estava lá, a Lady que tomava conta lá e tal, séria, tudo tipo nobre, com aqueles negócios que a gente fala, né, do aplombe, tal. Então, ela me chamou e falou assim, doutor, seria bom o senhor ver a nossa fase aí de livro, que é o bibliotafio, os livros raros, aqui que nós temos, que chegou uma batelada agora de 3 continentes. Isso é ela falando, os livros de 3 continentes. Então eu fui lá para ver. Você sabe que eu não achei livro nenhum que me interessou, e os grandões que ela estava falando, tudo a gente já tinha aqui, dentro da área nossa, assim, de pesquisa parapsíquica, essas coisas todas. Aquilo me deu uma força danada perante as coisas. Eu, às vezes, comprava lá, assim, ó, eu não dava para levar de avião nem nada. Dava aqueles pacotões de livros, tudo não tem jeito. Outra coisa, livro lá, eu comprei um monte de livro de português que tem aí, que eu comprei lá por 1 libra. Aqui no Brasil, você ia comprar 200 pratas, lá 1 libra. Eu mandava aquilo, valia a pena, até pelo correio, tudo você pagava. Lá tinha, a maioria dos livros começava por 1 libra. E é muita coisa. São 25 dependências diferentes, cômodos, cheios de livros, uns menores que os outros. Outra coisa, tinha umas escadas de madeira para subir em vários lugares, porque é mais de um andar, né, o convento. E outra coisa, eles achavam que lá apareciam as freiras. Eu nunca vi as freiras. Nunca vi freira nenhum, porque eles achavam que era mal assombrado. Mas você sabe, na Inglaterra, se tem um negócio, tem 100 anos, já está assombrado há muito tempo, porque aquilo é folclore. Mas lá eu nunca vi nada no processo lá de Lilith, eu nunca vi. Uma outra coisa, nessa ocasião, eles tem lá embaixo, deve estar na Holoteca. Nós temos dados sobre Lilith, tem publicação que eles tinham, da época lá do Peter Little, sabe? Agora, eu entrava lá, tinha a cara da Rússia, do Japão, da China, da Índia, tudo lá dentro, da África, os caras procurando livro, tudo quanto é jeito. Agora, de vez em quando, uma vez, por exemplo, ficou bem nítido, tinha um homem, sabe, da Europa mesmo lá, que estava procurando os mesmos livros que eu. Agora, é muito engraçado você comprar os livros de português, que eles não dão valor nenhum, né? Dicionário, aquele dicionário é um grande, é uma opção desse aí que eu comprei lá, por 1 libra. Aqui no Brasil é muito mais dinheiro. Isso aqui é engraçado, hein? É isso que eu estou falando. Tudo, ó. Aqui, ó. Pelo focinho. Cheirando, igual cachorro. A gente acaba chegando lá. Agora, aquilo é impressionante. E no fim, eles ficaram. Sabe que eu nunca vi esse Peter Little. Ele vivia viajando, o dono, o chefão. Eu tinha mais contato aí com a senhora. Com o tempo eu nem ia mais lá a Londres, na livraria deles. Eu ia direto já para Lisboa. Sabe? Foi, mas só davam para quem. Aqui, era coisa muito assim, estrita, particular. Quem tinha, você está entendendo? Aquilo que chama de cliente VIP, freguês VIP. Então, eu só perguntei, vem cá, eu vejo que essa livraria aqui, vocês não são bobos, são diferentes das outras, mesmo em Londres. E olha que Londres tem umas livrarias lá de 5 andares, vocês sabem como é que é. Mas eu conhecia aquilo tudo.
Então eu falei com ela. Na hora que eu falei assim, não, nós vamos dar para o senhor onde nós temos o nosso headquarter. Foi lá então que eu fui para o processo, foi assim. Lá no Aylesbury. O Antônio esteve lá, que ele foi lá comigo. Muita gente esteve comigo, eu levei eles agora para ver como é que era. Agora, o ambiente lá é gostoso. Bem arrumado, tudo plano, cheio de ar, bonito. O melhor da história. Uma vez, eu estava vendo um filme no Brasil, quando eu vi era Aylesbury. Eles fizeram um filme lá. Então, o ambiente realmente é um cenário cinematográfico. Agora, mostraram que lá tem um riozinho que corre, um córrego. Mostraram, eu falei assim, não, isso aí eles, daí a pouco apareceu, etc., falaram os negócios, todo o cenário, tudo era de lá. Mas eles não filmaram o local mesmo das freiras, né? Não entrou nisso, não. Agora, aquilo já tinha sido fechado há muitos anos, quando ele comprou lá a área toda. Agora, é como se fosse um condado de lírios, quer dizer, dos lírios, sabe? Que é o nome lírios, lírios. Agora, o que é interessante a Inglaterra, essas coisas de raiz, elas são negativas quando o negócio passa da conta. É o caso da monarquia, por exemplo. Então, o conservadorismo é negativo. Do ponto de vista intelectual, certo conservadorismo deles são positivos. É igualzinho o Museu Britânico, é um negócio sério o Museu Britânico. Vale a pena pensar. Professor, por que o tema ele é neutro? Esse aqui, ele tem que ser neutro, né? Sei lá o que é que a gente vai fazer, o que o povo vai fazer com isso. E é pesquisa, tudo que diz respeito ao processo de pesquisa da pessoa, eu ponho como neutro. Tá, como... Porque pode ser tudo, a gente não sabe a intenção da pessoa. Você já pensou, tem um cara que virou para mim, isso já faz algum tempo. Isso aconteceu lá no Rio, lá em Ipanema. Ele chegou para mim e falou assim, Valdo, eu vim aqui, eu quero saber de você, que eu sei que você dá esse curso aí avançado, que você fala na preparação da próxima vida. Eu quero guardar meu material para a próxima vida e quero ter contato com isso na próxima vida. Eu falei assim, o que você coleciona? Eu coleciono a Ploteca. Eu fui explicar para ele tudo e depois meti o pau em tudo que ele estava fazendo. Quer dizer, o cara queria guardar isso. Ele virou para mim e falou assim, pelo que eu sei e eu sinto dentro de mim, eu sou militar faz mais ou menos mais de 600 anos, são 6 séculos, mas 3 ou 4 vidas eu fui militar. E eu sinto isso dentro de mim. Agora, o cara já estava aposentado, ele não estava de farda, não tinha uniforme, não tinha nada. Agora, ele queria guardar o negócio para a próxima vida. Eu falei assim, você não precisa, você já vem com isso, só para saber essas coisas todas que você está sabendo. Você está até aqui atolado nessa situação. A minha condição, se fosse você, era cair fora disso. Dar um jeito. Mas era um problema. Você quer coisa mais neutra do que esse? Isso aí é um caso de neutralidade ou não é? Não é homeostático. O que me deixa em dúvida é quando eu leio a definição, que ela é toda positiva, ela é ligada a GESCOM. Não, aqui eu sempre levo tudo para o positivo, mas às vezes pode ter um negócio totalmente nosográfico no meio, aí é que entra o neutro. É que aí na antonimologia está espólio materialista, espólio vulgar, e aí eu pensei que talvez ele... Pois é, o espólio materialista e o espólio vulgar. O vulgar é esse do exército, por exemplo. Uhum. Veja bem como é que é. Agora, qual que é o nosso espólio? Olha lá. Espólio paratécnico, espólio proexológico, espólio interassistencial. Bolas, tudo alto nível. Muito sério. Tudo cosmoético. Entendi. Você entendeu? Agora entendi. Professor. É porque você coloca o verbete, coloca todos os elementos ligados àquela temática, mas... Que pode ser, porque às vezes o negócio é elástico, é grandão, né? Tem que a gente estudar. Entendi. Professor, aqui, o senhor mencionou que é importante a pessoa começar a preparação da próxima existência. Só que, no entanto, eu gostaria de saber, por exemplo, no seu caso, o que o senhor está fazendo de diferente, usando os seus aportes e os recursos que o senhor tem para praticar assistência interconsciencial, que o senhor não faria se não estivesse se preparando para a próxima vida? O que o senhor faria diferente? O que o senhor está fazendo diferente em função dessa preparação? Em função da minha preparação, é o seguinte, há alguns séculos,
em vidas anteriores, eu cheguei à conclusão: sem interassistencialidade, você não evolui. Então acabou. A partir disso, eu coloquei tudo em cima disso. Aí eu comecei a errar menos. Foi por isso que eu cheguei aqui. E é por isso que eu tenho assistência. Querendo ou não, eu sou obrigado a reconhecer que eu tenho assistência. Não dá para esconder isso. Então, essa assistência nasceu de onde? Isso não nasce por geração espontânea. Não tem isso. É porque a gente construiu. Agora, a construção que eu sei das minhas recordações, retrocognições, é devido à interassistencialidade. Agora, por exemplo, durante algumas vidas, eu tenho certeza disso e lembro de muita coisa, aí é que entra o processo do Zéfiro, porque eu coordenava tudo para ter uma visão de conjunto de várias vidas simultâneas. E que eu notava o seguinte: eu tinha que fazer a interassistencialidade com modalidades diferentes. É uma das coisas mais difíceis que tem. Hoje, eu já não preciso mais disso. Então, por exemplo, as minhas vidas durante alguns séculos era só de infiltrado. Aquilo não era o que eu queria. Mas era obrigado para repor as condições, interprisão grupo kármica, reajustar meus compromissos, meu destino. Entende? Por exemplo, a coisa mais séria que me deu mais força, que foi o fim também, foi a hora que eu entrei na Igreja Católica, no fim, e que ajudei o processo para não haver a guerra lá na Europa. Se eu não tivesse sido o frade lá na ocasião, eu estava perdido. Eu não teria autoridade para fazer aquilo. Aí eles iam matar todo mundo, ia ser um morcino danado. Entende? Então aquilo me ajudou. Agora veja, ali eu era infiltrado, que eu não queria nada. A Igreja Católica, já em vidas anteriores, eu já combatia, e eles já tinham me matado. Aqui, sou uma pessoa besta, que já foi sacrificado pela Igreja Católica, noutra vida vai voltar para a igreja. Então eu precisava de ter muita vivacidade para chegar nisso. Eu só cheguei também no fim da minha vida, né? Eu vi que não tinha outra saída. Até um certo ponto, mas uma mini peça de pobre, né? Ainda estava faltava muito autoconsciência no processo. Essa minha autoconsciência, que eu tenho hoje um pouquinho maior de cosmovisão, isso foi através dessas conquistas, né? Pouco a pouco. Era o jeito. Assim, de pobre para você, né? Assim, porque para a gente é assim, de nível, mas era de pobre. De abrir mão de si mesmo bem avançado. Outra coisa, aquele negócio que eu tinha feito um big do livro durante muitos anos. Então, meu amigo me chamou, que ele era ligado ao processo da monarquia, e me deixou com as crianças. Ele pegou o original e queimou tudo. E eu não tinha cópia daquilo. Você está entendendo? Aquilo tudo é burrice. Olha a minha burrice. Como é que é? Por isso que hoje eu tenho mais no break, mais backup, tudo você pensar. Não adianta vir que não tem. Não dá para destruir nada que eu tenho, porque tem material por todo lado. Entendeu? Tudo é experiência. Ivaldo, como é que foi ser infiltrado assim? Você com a sua cabeça, que a gente sabe que é milênios que você não, muita coisa tinha parapsiquismo no meio. O processo era parapsíquico. Eles davam a indicação quando é que eu devia de mudar. Uma outra coisa, eu fiz muita viagem, né? Essa minha vida, por exemplo, é uma das mais fixadas que eu já tive nos últimos séculos. Fixada. Eu só estou vivendo, é o quarto lugar. E quando eu vim para cá, eu falei assim, não, agora é daqui para a Avenida da Saudade e para a cremação, crematório. Eu falei isso em 2000. Escuta, eu hoje estou com meu uniforme de campanha do inverno. Agora, você de gravata aqui, o que houve? Eu estou achando estranho. Eu coloco minha capa, ele coloca a gravata. Será que ele está querendo me insultar com isso? É muito estranho. Professor, esse período... Você foi dar a palestra lá hoje? Foi isso, alto nível. Muito bem, com frio e tudo. Não, colocar a gravata melhor. Fular, gravata é um fular.
querendo ou não. Professor, esse período isso pertenceu à Igreja Católica. Qual foi o período do ano da nossa era? Já faz algum tempo. Hã? Faz algum tempo. Faz? No início dos 2000. Agora, ainda tem as ruínas do castelo que eles iam saltar. Eu vi na Europa. Antes do Mas hoje lá a área está toda ficando deserta. Mas deserta. antes vamos dizer assim, do iniciozinho da reurbanização, assim, Não, a reurbanização, as coisas que a gente tinha ideia é em 1001. Isso foi depois. Tá. Foi depois de 1001. Depois de 1000? E 1100, que eu estou falando. 1100, mais ou menos. Depois disso. Valdo, Obrigado. a última linha da fatologia, última linha da Maxi Espólio autorrevisador. Agora, esse caso aí que está perguntando, o negócio do passado, vocês veem que essas coisas são problemáticas. O Hermes chegou aqui e me falou umas coisas, eu não falei nada. Agora, veja, depois vem o Dalboço, chega lá, examina e fala quem ele é. Eu não disse. Porque ele não falou nada para mim. Vocês lembram que eu falei? Eu falei assim, não, ele não falou muita coisa. Não falou quase nada. Então eu estou calado. Mas agora o Dalboço vai lá, examina e vê que tem uma relação, a situação toda, descobre e vê. Então, veja, eu sou discreto com os outros, eu sou discreto comigo. Veja bem, quantos anos eu passei, praticamente, tinha muito pouca gente que sabia que eu era o Zé. Não falei isso com quase ninguém. Alguns ficaram sabendo por eles. O Emmanuel tinha falado para o Chico sabia a meu respeito. A minha mulher sabia do meu processo. Porque a turma, que eles era muito médium, que eles consultavam. E teve médium que falou para a dona Erna e para a minha mulher o que eu era, como é que era. Tal. Então deram o nome. Agora, a hora que vem com o nome, que eu já sei, que eu sei tudo. Agora, veja, era médium de alta, fidedigno, que isso é errado também. Mas como é que é aqui o último aqui que você está perguntando? A última linha da fatologia é o Maxi Espólio autorrevisador. Eu queria saber o que entra aqui de exemplo, né? Porque aí pode entrar um monte, mas... O Maxi Espólio autorrevisador, a coisa mais séria que tem mesmo, no caso nosso, é a Mega Gescona. É a Mega caso do complexo, né? Que aí tem que entrar a GESCOM principal, a gestação consciencial principal, e também o complexo, né? Para coroar a sua programação existencial. E faz um link com o complexo. Né? Faz. Coisa do... Faz. Não há dúvida que é isso. Professor, voltando à mesma questão, isso foi próximo ao período dos cátaros? Não. Não, tem nada a ver, não. Tem uma relação. Nada a ver. Tem alguma relação, sim, por causa da época, o povo, as coisas nesse sentido. Agora, o caso é que é um acontecimento assim isolado, e que praticamente depois foi até abafado, não apareceu nada, porque entrava a Igreja Católica, você sabe, a Igreja Católica é que esconde mais as coisas. Né? Verdade. Então, isso tudo foi abafado. E outra coisa também, perdeu a importância porque não houve guerra. A gente esfriou o processo da guerra. Se acabou a guerra, não fica nada na história. Murchou. Isso aí é que eles falam lá no cinema e na televisão. Se você escrever uma novela em que tudo é feliz, ninguém assiste. Entende como é que é? Então, eles fazem a mesma coisa na questão. Tem que ter choro pelo meio, ação, morte, sangue, tiro, guerra. É uma vergonha isso. Então, os bichos ainda estão mandando. Já vi a mídia, né? Na plateia e no palco. Ainda tem muito animal, muito bicho. Bicho homem, animal humano. A gente tira pela mídia, né? Quando é uma coisa... Não é isso. Você pega e liga a televisão e vai passando os canais. Eu garanto para você que vai ter tiro e explosão em algum que você passar. Exatamente. Qualquer hora do dia. E tem audiência, viu? Qualquer hora do dia. Por isso uma vergonha isso tudo. Agora, outra coisa que tem, mulher pelada.
Isso é batata também, tem que ter alguma coisa. Então, veja, isso é o nível que nós ainda estamos. Pelo menos é melhor do que tiro, né? Quer dizer, menos pior, né? Quase Menos pior. sempre é devido à mulher pelada que tem os tiros. É devido à mulher pelada que tem as explosões. Helena de Troia, lembre-se, uma guerra, quantas guerras já existiram devido à mulher? O negócio é terrível. Agora, uma mulher pelada piora tudo. Mulher nua, pronto. Desencadeia a guerra. O negócio é sério. O negócio não é fácil, não. Agora, tudo é um processo de sedução, força presencial, energia, o processo de sexo chakra. É um troço terrível isso, se a gente pensar. Agora, hoje, eles aperfeiçoaram demais o processo da sedução. Eles pegam aquela mulher que ela é feia em si, faz uma produção, a mulher vira o maior sol da galáxia. É uma coisa impressionante o processo de produção. Agora, eu vi isso em Hollywood e ficava besta. Você não dava mínimo valor para certa pessoa. Na hora que ela aparecia, bola, mas que coisa. Aí vinha o diretor e mostrava, não, olha, faça esse gesto, faz aquele, olha o olhar, olha a posição. Porque isso aí é que incrementa a energia da pessoa. Porque não adianta nada, se uma pessoa tem muita energia, você não tem. A comunicação, entende o que quer dizer? Só a energia em si ainda não dá para ampliar a força presencial da pessoa, não. Valdo, tem aquilo que você fala da mulher que é vistosa, né? Que pois é, não, a mulher vistosa, às vezes, é muito mais séria do que aquela de fechar o comércio, aquela que perturba, é a chamada uma beleza perturbadora, que faz mal. E outra coisa, tem mulher que perturba homens e mulheres e homossexuais, todo mundo. Todo mundo fica perturbado com ela. Agora, melhor, os cachorros, gato. Não, é a derrubadora da humanidade e das parapopulações. Agora, você veja, uma coisa muito séria. Uma vez eu fui examinar uma mulher dessa e vi que ela tinha sido homem na última vida. Entende? Mas ela tinha um negócio que ninguém chegava perto. Eu já contei para vocês isso aí. Isso foi lá em Uberaba. Ela tinha um processo de mau cheiro. Ah, você já contou. E não era hálito, não. O processo era interno. Então, a própria condição dela. A mulher era fulgurante. Nos bailes que haviam, sabe, no Uberaba Tênis Clube, eles arranjaram até um nome para ela, tão bonito que era, mas ninguém ficava com ela. De jeito, ela não tinha namorado, não ficava. Agora, tem certas doenças que dão o mau cheiro, você está entendendo? O processo de câncer, por exemplo, a hanseníase dá. Eu tratei de gente assim. Às vezes. Agora, nessa ocasião, era muito bom de cheiro, porque foi antes do meu acidente. Eu senti, era um nariz de geladeira, aquele nariz de ferro, chama, né, de geladeira, que chupa tudo quanto é cheiro. Então, eu diagnosticava à distância. Não, isso aí é isso. E o negócio é sério. O processo da osmia pode dar muita coisa dentro da semiologia. Agora, esse caso dessa moça, ela era, plasticamente falando, perfeita. Mulher alta, tudo, tipo Hollywood, mas impressionante. Dançava muito bem, tinha uma boa, mas nada dava certo com ela, ninguém ficava muito tempo. Agora, por causa do quê? Cheiro. Apenas o CC. Eles chamavam de CC, né? Que é o cheiro de corpo que eles chamavam. Agora, isso é uma coisa impressionante, você pensar. Agora, o povo não admitia muito essas condições. Agora, eu fiz experiência depois, fui conversar com todo mundo que tinha namorado ela por uma noite. Namorado por uma noite, quer dizer, durante um baile, uma coisa qualquer, e ficou só por isso. Não, você não dançou com ela? Dancei. Então, eu queria saber como é que foi e tal. Agora, era impressionante.
Com o passar do tempo, teve uma amiga dela que veio me perguntar o que devia de fazer. Eu falei com ela para ir para outro lugar, mudar de cidade. Entendeu? E se tratar. E deu as indicações do que ela poderia ter. Dar um jeito naquilo. O que era? Porque senão não adiantava. Era um mulherão, como eles chamavam. Não, era um mulherão. Eles ampliavam até o nome dela. Você está entendendo? Quando a mulher, ela chama, eles aumentam e passam para o nome dela. Então, o nome dela, eles já tinham aumentado o aumentativo no nome, porque era fora de série. Não, você está entendendo como é que é? Então, por exemplo, é um negócio que tem que pensar, mas que funciona. No caso dela, eu não posso falar aqui, porque, sei lá, já faz muitos anos isso aí, mas nunca se sabe, é um problema. Val, mas agora no cinema está na moda essas mulheres de Hollywood, todas elas andam armadas, são lutadoras, né? Você acha que isso faz parte do processo de atração do homem, se sentir atraído por esse tipo de mulher realmente? Ou é uma moda... É porque as mulheres são bobocas. Com o negócio do feminismo e do feminismo, elas começaram a imitar tudo do homem, mas passou da conta, porque em vez de imitar as coisas boas que o homem tem, elas começaram a imitar aquilo que o homem tem, que não presta. Então aí ela entrou na parte negativa, aí é que não presta. Agora, essa questão de aumentar o nome, eu só quero lembrar para vocês que isso aí é perigoso também. Por quê? Não, é por uma coisa muito simples, é um processo de inteligência. Vamos supor que a moça chama Ana. Você não pode chamar ela de Anã ou Anão. Você não é o contrário do que você está querendo. Estudo havia, na ocasião nós estudamos para ver, porque eu andei estudando isso. O que eles davam o nome? Entende? O processo é esse. Agora, tem uma porção que se muda, vira macho. Então, por exemplo, tem a dona que chamava Júlia, que era fora de série. Então, chamava de Julião, virou homem. Aí fica parecendo outras coisas. É um sapatão. Valdo, uma pergunta aqui na definição. Me parece bem claro da maneira como está. Aí me surge uma dúvida assim. Qual a melhor maneira para esta consciência lúcida que está escrita aqui, na definição, fazer esse espólio do autorrevezamento? Ela vê dentro do nível evolutivo que ela está, qual é a GESCOM, a gestação consciencial que ela tem que produzir. E ela deixar essa produção dentro dessa linha de necessidade do patamar evolutivo dela hoje. Então, por exemplo, eu vivo perguntando aqui para todo mundo, cadê o livro? Mas veja, cada livro aqui é diferente um do outro, cada experiências. Então, esse livro, por exemplo, a qualificação dele para fazer a Mega GESCOM, é aí que entra. Daquela específica. Aquela orientação básica. O que é que divide seu espólio? Qual é? Ficou claro. O meu, por exemplo, seria ainda pequeno se eu não tivesse chegado a essa enciclopédia da Conscienciologia. Entendi. Por quê? A enciclopédia da Conscienciologia, eu já coloquei até em algumas coisas que eu já escrevi, parece até na introdução da enciclopédia mesmo, eu já coloquei, que ela é, para mim, o tratado da inteligência evolutiva. Isso é que é, para mim, a enciclopédia. O tratado da inteligência evolutiva. Isso engloba tudo que eu estou fazendo, minha vida, minhas vidas anteriores, o processo dos Zéfiros, tudo está aí. Por quê? É o processo da evoluciologia, é o problema do transmentor. Tratado da inteligência evolutiva. O seu exemplo... Por isso que essas ideias que tem, não adianta vir que não tem. Nunca se escreveu e colocou isso junto do jeito que eu estou pondo na enciclopédia. Não tem mesmo, não tem nada. Eu desafio a pessoa já faz algum tempo que eu falo isso, mas agora que nós já estamos com 1.652 já discutidos aqui, a situação é bem clara. Mudou tudo, porque não tem nada a ver a pessoa que tem alguns ou tem muito patrimônio e doar para uma instituição social, não tem nada a ver, quer dizer, é o suor da pessoa que ela vai deixar, né? É preciso de ver o que é, né? Marina, tem a pessoa que vê
Qual é a necessidade dela hoje? Isso varia. Aquilo que para mim às vezes não é, para a pessoa precisa, aquilo que não é para você, às vezes é bom para ela. Isso depende. Agora, é necessário ver qual é esse cerne, qual é esse olho do furacão, qual é isso que é o essencial no caso. Tá. Cada um tem o seu diferente. Ficou mais claro. São duas perguntas. Uma, quais foram os que você deixou para o auto-revelamento para essa vida, da vida anterior, que foram os pontos-chave, as coisas mais importantes que você considera para cumprir essa parapsiquismo? É o que eu sempre pensei. Agora, é o parapsiquismo, eu já falei isso aqui muitas vezes, é o parapsiquismo que leva você a ter maturidade. Maturidade, eu não estou dizendo que é genialidade, nada disso. É a pessoa saber o que ela vai fazer. Com consistência, com segurança, com autoconfiança. Eu alcancei isso aos 14 anos. Isso é o gol, isso é vamos dizer assim, a maior vitória minha nessa história aqui, nesse corpo meu. 14 anos sabendo o que eu precisava. Mas assim, aqui você fala de coisas materiais, né, que a pessoa acaba deixando. Não é coisas materiais, é coisas conscienciais. Conscienciais entra material, extrafísico, emoção, inteligência, racionalidade, atos físicos, atos coletivos, política, tudo entra nisso, pô. E a formação cultural, e o autodidatismo, tudo entra aí. Você entendeu, né? O alcance disso. Qual é a outra? Mais ou menos na linha. Falando da parte material, tem alguma coisa que você se lembra que seria muito importante nessa vida e você ainda não encontrou? Coisa material. Material? Sim, o serenão. O serenão na minha frente. Mas para abrir o jogo, ele permitir que eu o identifique. Que às vezes o cara aparece, mas ele me bloqueia, né? Faz encapsulamento. Eu estou bloqueado. Você sabe que isso é fácil para eles. Não adianta você vir me falar que você veja bem o caso da monja. Eu tive contato com ela, e ela está até viva, mas não foi. Tudo eles têm razão. Agora veja, se fizesse isso comigo, ia criar um estupro evolutivo em cima de mim. Isso ia me perturbar a vida. Em vez de ajudar, ia piorar. Mas, por exemplo, eles fizeram bem de não ter nada disso. Você encontrando, você até fala nos 700 experimentos, né? Para a gente ter uma lista de perguntas já pronta, no caso de encontrar um serenão, uma consciência mais evolutiva. Intrafisicamente, vamos dizer que você encontrasse um serenão. Qual seria a diferença de perguntas? Quais seriam as perguntas? A coisa mais séria, a minha primeira pergunta seria essa. Quais foram os últimos trafares que você ficou livre? Então aí eu ia ver. Se aqueles, ele demorou e chegou no fim, eu não ia pensar naquilo. Eu ia pensar tudo antes daquilo. Que é para chegar mais depressa. Aqueles eu deixo para o fim. Se aquele problema é dele... é super inteligente a minha pergunta. Mas é o resumo de tudo, praticamente. Mas agora essa vai ser muito engraçado, ser... né? Ele fala assim, deixar de comer a broa. Essa que é. Aí você tem que renunciar à broa. Não, tem que deixar de comer manga, né? É útil. Mas tem alguma pergunta assim que você tenha feito extrafisicamente e que pode já falar para a gente o que ele falou? Eu geralmente evito, né? Por exemplo, com a monja, minhas perguntas, ela respondia porque sabia das minhas elucubrações, pesquisa, tudo isso. Mas eu nunca entrava para estar ciscando muitas coisas. Eu não sou bisbilhoteiro. Vamos supor, se a monja estivesse aqui sentada nessa mesa, eu não chegava e ia ver o que tinha no papel, o que está escrito, o que é isso. Isso é bisbilhotice. A gente não faz uma coisa dessa. Isso é falta de educação, começa por aí. Então, eu não sou disso. Eu não sou, você está entendendo? O tititi.
Agora não tem a nova novela que eles estão colocando de novo. Tititi é uma das coisas que mais tem aí na sociedade. Eu sou contra o tititi. Não é por aí. Mas nenhuma pergunta assim que você pode abrir, que não for fora do tititi? Pergunta sobre o quê, né? A maioria eu já estou respondendo através dos verbetes. Os verbetes são resposta para essas coisas. Pensa bem que você vai me dar razão. São ou não são? Que é o processo evolutivo, é a coisa que a gente precisa. Negócio aí, pondera bem que você vai ver. Por exemplo, isso aqui, espólio autorrevezador. Você já viu essa expressão em algum lugar? Vocês nunca ouviram falar nisso? Desse jeito que está aqui, não. Então, veja, isso tudo é coisa deles, né? É o curso intermissivo. Estou falando o que eu posso. Sr. Cláudio. O senhor pode comentar a exemplologia espólio autorrevezador novo? Aonde que está isso? Exemplologia, página 25. Espólio autorrevezador novo. Espólio autorrevezador novo. Isso. O da consciência iniciando os autorrevezamentos multiexistenciais. Quer dizer, é aquela pessoa que fez o curso intermissivo, é o primeiro, é lógico que ela fez, ela está no primário lá da história, e ela então já sabe do autorrevezamento, então ela vem fazer esse autorrevezamento. Então é um espólio autorrevezador novo. Ela não tem muita coisa do passado, ela está deixando para a próxima vida dela. Então a boa parte da turma aqui está nessa. Agora, o veterano, o da consciência experiente com autorrevezamento prévios entrosados. Eu já tenho alguma coisa disso aí. Pouco, de pobre, mas já tenho. Você está entendendo? Eu tenho consciência disso. Agora, aqui tem a gente que pode ser que tenha. Mas o negócio todo é lembrar, né? É ter memória para isso, para fixar o processo. Sim. Professor, só para terminar. O senhor pode comentar a efeitologia, o último efeito? Efeitologia, página 24. O efeito halo do espólio autorrevezador pessoal. Aqui, o efeito halo do espólio autorrevezador pessoal no grupo evolutivo. A enciclopédia é uma coisa dessa. O que você acha? Para todos os interessados. São os enciclopedistas que nós temos aqui. As consciências lustras enciclopedistas. Agora, cadê o seu verbete? A propósito, cadê o seu verbete? Cadê? É aquela pergunta do coloquialismo. Cadê? Quede. Posso aproveitar? O que é dele? Aonde está? Posso aproveitar para fazer divulgação, que segunda-feira agora, às 7h vai começar um novo programa Vervetografia. Tá? Pois então preciso de entrar e chamar aí o povo. Agora, cadê os verbetes de vocês? Entrega para a Rosa. Agora eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor comentou hoje, antes, que fazer verbete para entrar na enciclopédia seria importante, seria bom para que... Eu queria entender isso melhor. O senhor já falou que a enciclopédia é o tratado, né, da inteligência evolutiva? Não é isso. Nós com isso, todo mundo que participar da enciclopédia fazendo verbete, ela está participando de uma Max Proex, que é a Proex de grupo. Nossa. Então isso é muito importante. Todos nós vamos ficar atrelados uns aos outros através da enciclopédia. Isso vai ser inevitável. Vai juntar todo mundo que é do grupo. Isso é importantíssimo. Você já pensou? Você entrou dentro de um time, querendo ou não. Um time evolutivo. Agora veja, mini peça dentro do Max Mecanismo. E o transmentor vai cobrar de vocês cada vez mais, aí com mais autoridade. Isso é muito importante. Juntando o que você acabou de falar de exemplologia, quando você clareou o autorrevezamento novo e logo em seguida tem
da consciência veterana, eu queria que você me explicasse por que aqui na página 26, na frase enfática, você faz uma afirmação de apenas as consciências veteranas. Sim. Por quê? São as veteranas que vão fazer auto-revezamento que presta, né? Sim, mas de repente, se você está colocando porque senão vai também... aparecer o cara da Oploteca aí querendo fazer. E do curso intermissivo. Não quer perder o canhão dele. E quando você colocou aí os cursos veja bem, vou ler intermissivos... tudo, veja bem. As pesquisas dos espólios auto-revezadores tornam-se cada vez mais atraentes às consciências veteranas dos cursos intermissivos, objetivando as multipermutas de experiências. Por quê? Vocês vão querer, você não está vendo tantas perguntas que estão fazendo a respeito da meu espólio, minha situação toda, isso é permuta. A participação de vocês no processo da enciclopédia é permuta. Está a caminho. Outra coisa também, a publicação do seu livro, até um certo ponto também, está dentro desse movimento. O problema da pessoa vir para cá e participar da Cognops, isso é uma manobra da migração sociológica que também está dentro disso. Aqueles verbetes que eu já escrevi, o problema da pessoa morar aqui, etc. Pois é, radicação vitalícia na Cognópolis, o autorado conscienciológico e outros mais. Tá. Então, aí você quis chamar a atenção para a questão do veteranismo. Agora, Luci, pois não. Examina bem como eu sou, soco na cara e fratura exposta para falar. Com certeza. Não só as minhas, mas as de vocês, quando eu posso. As minhas, quando eu posso. Do transmentor, quando eu posso. Da monja, quando eu posso. Por teu, quando eu posso. Agora, veja, mas eu falo. Sim. Eu exponho. Está esclarecendo. Mostro. Nas vidas anteriores, isso é muito mais difícil. E, de repente, para a gente aceitar isso também, antigamente era mais difícil. Não era só difícil, as comunicações eram difíceis. Eu não lembro nunca de ter reunido o povo que nós temos aqui hoje. Tire até os teletertulianos ou os visitantes nossos, essas 600 pessoas que vieram. Eu não lembro de ter feito isso nem na época da Grécia. Está entendendo? Lá não tinha tanta gente. Tanta gente que eu estou falando, no nível, no gabarito que nós temos hoje. Vocês já debatem o que é o processo de evolução, de cosmoética. O nível é muito mais elevado. Se nós formos pensar em processo de passado, não dá nem para comparar. Não dá. O nível é outro, muito diferente. Entende? Valdo, aproveitando aí na taxologia, página 25, está em ordem alfabética, né? Se fosse para considerar a ordem de importância, o que você destacaria aí, na ordem de importância? Na ordem de importância ou de prioridade aqui no processo, você quer para colocar o top da história toda? Isso. Aqui... Temas de lucidez mesmo, de autorrevezamento. Eu acho que talvez o mais sério mesmo seria o holopensene. O que vocês acham? Não, pondera comigo, não sei. O bibliográfico, o número 1, tem os GESCONs, né? E Mega GESCON. Pois é, mas agora o holopensene, eu estou fazendo um negócio de judeu, vocês não perceberam. Não, é para sempre. Eu estou vendo o outro. Eu não estou vendo só a próxima revezamento. Eu estou vendo todos eles. Então eu quero assentar uma raiz que seja daquela árvore, que viveu mais de 1000 anos. Então o processo do meu auto-revezamento é para 1000 anos, se for possível.
pelo menos a gente tem essa aspiração. Uma aspiração, desde que seja cosmoética, vocês não podem reclamar. O processo é esse. Então, talvez o holopensene, mas, gente, eu não sei, né? Não é um problema para estudar. Né? Depende da pessoa, o que é. Agora, como raiz, dentro da cronêmica, o holopensênico, a forma holopensênica homeostática esmerada. Presta atenção. Isso não é a base de tudo para a gente fazer? Como é que fica? O que você queria? Aldo, aqui na página 23, na fatologia, na segunda linha, você cita a questão da megaproexologia. O que você está chamando de... São duas perguntas, de megaproex e, consequentemente, a megaproexologia. Megaproexologia. A megaproexologia é aquela proex que vai repercutir nas suas próximas proex. Entende? Então, através da Mega GESCOM, que você faz o auto-revezamento, aquilo vai repercutir nos próximos 500 anos na sua vida. Então, tem vida de tudo quanto é jeito que isso aí vai dar. Eu tenho algumas vidas assim. Agora, se eu tenho desse jeito, vocês também devem ter assim. Se for estudar a autobiografia de cada um aqui, vai ter aquela vida que repercutiu muito mais na outra. Por isso que eu falo, essa vida nossa, todo mundo tem uma outra que tem uma certa relação mais íntima com vamos dizer assim, o tema, o assunto, o trabalho, a tarefa mais importante. Que não necessariamente. Então, há uma relevância lá que repercute até hoje nessa. Que não necessariamente. Agora, com o autorrevezamento, isso vai ficar explícito. Então, mas essa que é a mais relevante não necessariamente é a última, né? Então, não, pode não ter sido mais para seja a última. Que às vezes a pessoa, ela fez uma coisa muito boa numa vida. Agora, tinha umas coisas para resolver. Então, ela veio numa outra vida para resolver aquilo que ficou mal parado. Entende? Então ela vem com outras pessoas, às vezes outro ambiente, um negócio todo diferente. Na outra, ela volta para o lado bem bom dela. Já resolveu aquele negócio. Você está entendendo? Então muda tudo de figura. Então, até certo ponto, isso aqui é a mega proex é o contraponto da mini proex. É o outro extremo, só que aí já o... Até um certo ponto Por exemplo, a mini proex é essa que eu estou falando, que a pessoa tem para resolver aquilo. Para ajustar, justamente. Perfeito. Por exemplo, tudo indica que é o caso lá daquele meu amigo que eu falei para você, o Condorcet Silva. Perfeito. Morreu de avião. Tudo indica um processo desse. Porque são similares, mas não são a mesma coisa. O conceito de max proex e o conceito de mega proex, né? Só para a gente diferenciar isso. Já teve gente que já chegou para mim, inclusive uma moça, chegou para mim e falou assim, Valdo, eu não vou encontrar com você nesse meu corpo, mas eu vou encontrar com você nessa sua vida. Mais tarde ela apareceu. Ela morreu e apareceu depois. Agora, eu não fiquei sabendo da história. Passou um tempo que eles me falaram que a fulana tinha morrido. Assim, gente, agora que eu estou notando. Depois ela apareceu. Alguns anos depois, ela apareceu. Se tornou aquilo que eu chamo de personalidade consecutiva. Agora, veja. Eu ainda não tive chance de chegar perto da pessoa e falar para ela isso, não. Ainda... Não, até agora... Isso é uma coisa séria isso. Valdo. Agora, eu identifiquei e divido problemas da personalidade, bem característicos. Letra B. Aqui. Sim. Queria te fazer duas perguntas em relação a esse último período intermissivo seu, que você ficou 214 anos, teria ficado 214 anos sem renascer. Se isso já foi uma conquista, um fruto de uma mega proex, de uma mega GESCOM, quer dizer, se teve algum marco que te possibilitou? Em parte foi, mas o problema é esse não. Aí foi um problema de trabalho do máximo mecanismo assistencial. Mas foi um problema de timing? Eu estava fazendo uma espécie de estágio para aprender as coisas. Estágio. Mas eu sei, mas quer dizer, além da questão do timing, né, do teu trabalho e das outras pessoas, né, tem o que isso te proporcionou mais? Esses 214 anos, eles me permitiram ter a avaliação de todas as minhas experiências até 1700 e pouco.
nesse nosso calendário. Agora, o que se passa? Eu fiz o levantamento daquilo tudo. Examinei isso em parapsicoteca, debate, examinei, vi fora do planeta, vi dentro do planeta, vi em locais que eu vivi, processo meu na África, tudo eu fiz levantamento. E aí eu fiz aquele balanço. Agora, isso tudo, eu tive um auxílio enorme do transmentor. Ele me deu as indicações de tudo que fazia, como devia ser feito, e ver como é que era. Agora, com isso é que eu fui canalizando. Então, eu fui vendo que a conotação que sempre me ajudou em todas as vidas foi o parapsiquismo. O parapsiquismo aplicado aos outros, sempre aos outros, sempre aos outros, sempre aos outros. Agora, tem muita vida boba, né? Por ingenuidade, por inexperiência, por falta de maturidade, de fazer a conotação disso no nível mais elevado. Então, isso tudo eu comecei a acumular, a fazer a bagagem, a amontoar, fazer um montante de importância disso aí, naquilo que eu precisava de dar valor. Então, isso me ajudou. Foi por isso que eu consegui os negócios aos 14 anos. Você não tinha conseguido Eu parar. penso que se não fosse o processo disso aí, eu não teria os 14 anos, mas de modo algum. Não daria. Sim, esse foi o produto prático, né, desse tempo todo, foi o resultado prático de você ter conseguido fixar melhor. Tudo prático, e recuperar objetivo melhor. E aplicativo. E nas intermissões anteriores, você não tinha conseguido parar tanto tempo assim, quer dizer, você tinha um período mais convencional, né, de intermissão, de ficar alguns anos. Não, porque voltar. sempre você estava enrolado para a próxima coisa. Então você conseguiu se desvencilhar. Agora, isso aí não. O negócio é parar para pensar. É como se fosse o meu teste lá, a experiência, esse exercício que a gente faz de 5 horas de reflexão. Sim. Esse foi os 2 séculos de reflexão. Isso aí me ajudou muito. Agora você veja, uma coisa séria. Foi a partir disso que a gente tirou a conclusão que eu devia de ter uma vida, que foi o processo com Chico Xavier. Que tudo o quê? Para fazer assistência dentro do processo através do parapsiquismo. A gente tentou. Aquilo tudo foi estudado, etc. A gente viu que era interessante, que era importante. Agora, outra coisa, nós estávamos no lugar dos piores que tinha dentro do processo do passado. E lá naquele lugar era coisa minha, do passado, que não, eu tenho até o olho pensando da realidade ali perto. Entende? É que nunca dá para você, às vezes, conjugar tudo que seja a seu favor certinho. A geografia, a época, a pessoa, os outros. Quem que você deve trabalhar, com quem. Isso aí é muito difícil. Tem que ir com calma. Lá chegou perto. Você está entendendo? Mas agora, a gente tem que contar com as falhas tanto da gente como também das intercorrências do próprio destino da vida. Isso tudo tem que dar desconto. A aspiração é uma coisa, a realização é outra. Sim. Você conseguiu se desvencilhar de algumas coisas para conseguir ficar um tempo desse dedicando a... Não, e o problema todo, vocês todos passaram por isso. Uns menos tempo, outros mais tempo, mas todo mundo passou. A hora que você começa a descobrir quais são as suas virtudes, quais são os seus potenciais que você pode desenvolver, você começa a dar valor para aquilo cada vez mais e fazer a confluência dos seus esforços e planejamentos nesse sentido. Então, o mega trafor acaba com o mega trafar. E a coisa vai indo. Isso altera seu temperamento, altera o mega pensene, altera o objetivo dos seus interesses, altera, portanto, sua vida. Muda tudo. Entendi. Obrigado. Antes de você... teve convergência, fatores convergentes para que você conseguisse ficar tanto tempo fazendo esse processamento de outras vidas. Não, o problema todo é o processo de você começar a ouvir o galo cantar e não saber aonde.
Mas eu falava que eu ouvi o galo cantar. Então aquilo ajudava. Mostrava, não, ele já tem uma certa ideia do assunto, ele já está mais ou menos. Parece que ele está maduro, eu já pode entrar nisso. Então aí é que entra. Mas isso não partiu de você? Não partiu de mim, porque quem teve a reação fui eu. Mas agora, o processo vem dos evoluciólogos. Isso é aquilo que eu chamo do colégio invisível dos evoluciólogos. Ele que superintende isso tudo. O timing disso, quer dizer, você, 200 e tantos anos você não ia, ia encaixar no século XX, que ia ser mais ou menos um momento propício para voltar com essas ideias. Essas coisas todas que eu estou falando para vocês, eu já falei também aqui, uma terceira condição muito importante. Eu falei, o problema sério é interassistencialidade, usando o parapsiquismo. Agora tem uma outra, é o taquipsiquismo. Isso que eu estou chamando lá de taquirritmia. Isso é uma coisa que você não escuta por aí. Por exemplo, a psicologia, a medicina, a psiquiatria, eles ainda não viram isso. Entende? Isso eu vi muito cedo. Esse aí era um dos temas meus na questão do timo, das coisas todas que eu previa antes. Não, isso ainda vai acontecer ainda. Esse aí é um deles. Um dia, talvez, seja a neurociência que vai descobrir isso. Ou a nanotecnologia. Eles vão chegar nisso. Então, isso aí também é importante. Agora, a hora que você reúne esses 3 itens, interassistencialidade, parapsiquismo e ataque à ritmia, que o negócio, você dinamiza o processo todo, integrado. Você está entendendo? Agora, foi isso que me ajudou na questão dos 14 anos. A integração. Agora, veja, o que é importante, por isso que eu falo que o parapsiquismo é muito sério. Na hora, por exemplo, que eu vi os processos, gente, eu não posso fazer isso, porque eu pensava que todo mundo era igual. Não é. Nós somos diferentes, ninguém é igual ao outro. Então, isso aí não vai servir para mim. Vem a consciência que fala assim, isso não é para você. Aquilo calou fundo, que era justamente o que eu estava chegando à conclusão. Juntou a fome com a vontade de comer. A partir daquilo eu não me interessei com mais nada, um monte de coisa deixei para lá, não interessa mais. Agora, isso inevitavelmente vai acabar acontecendo com todos vocês. Então, a opção de coisa que hoje vocês amam muito, vocês vão renunciar a tudo isso. E vão rir de vocês mesmos. Por que você dá tanto valor para uma coisa tão moldureira? Quer dizer, da moldura das coisas. Não é o essencial. Então, o processo do essencial é que você tem que pensar, Alexandre. Essencial, essencial, essencial. Qual é o cerne, o cerne, o cerne? Entendeu? É aquilo que interessa. É a essência. Agora, gente, olha aqui. Em trinomiologia, página 24, o trinômio catálise evolutiva, autorrevezamentos, autoproex. É sintetizado na Amélia Gescon. Né? Tem um certo ponto, não? O senhor poderia explicitar mais quanto à taxologia, página 25. Espólio fotográfico, as fotografias de etapas do labor proexológico. Sim. Por exemplo, para nós aqui, uma coisa muito séria é o vídeo com fotografia, imagem e filme, que vai ter nas questões do dividir atuais, né? E a gente não sabe como é que vai ser isso daqui a uns tempos. Pois é. Eu estava escutando há poucos dias atrás um palestrante espírita falando sobre suas psicografias e que nunca quis ficar com os lucros das obras publicadas por estas não serem fruto do seu intelecto. Porém, eu me pergunto, a condição de quem psicográfica é resultado de alguma forma do seu esforço intelectual para a compreensão de si mesmo como consciência em relação ao cosmos? Não há dúvida, né? Logo, não entendo ser cosmoeticamente errado cobrar publicação que também demonstram que demonstra o nosso esforço intelectual. Estou certo em pensar assim até um certo ponto. Mas o problema é o seguinte, se o que a gente tem é bom a gente dar para os outros, pensa bem aquilo que não é da gente, que eles deram para você. Isso é muito mais sério para você dar para os outros, pensa bem. Então, se você for pensar, você tem toda a razão.
Mas é um pensamento primitivo, primário e boboca, não é o essencial. É o negocinho, isso aí que está fazendo, ela está defendendo a psicografia, é o negocinho. Agora veja, eu só te lembro, o Espiritismo hoje virou uma seita cristã onde tem a indústria da psicografia. É uma vergonha o que é que tem. É a indústria da mediunidade psicográfica. A Zíbia Gasparetto, o Gasparetto e outros mais que tem por aí. No decorrer da história, verificamos que vários países e governantes destruíram obras, documentos, escritos e livros, ou o próprio tempo se encarregou disso. Como fica nesse complexo a continuidade das tarefas dos autorrevezamentos multiexistenciais? O senhor conseguiu alguma opção para contornar essa realidade do mundo? Que tipo de planejamento ou estratégia utilizou ou recomenda utilizar? É fazer as coisas bem feitas e colocar a cápsula do tempo por tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo. Faça backup multicentenário de tudo que você faz de bom. Pronto. Backup multicentenário, presta atenção. Eu só quero lembrar uma coisa, só assim falando, não passando. Em Paris tem coisa que eu fiz que não está lá até hoje. Tá certo? Já faz muito tempo. De modo que tem coisa que às vezes existe. Por isso que eu falo para você. Isso aqui pode ser que você vai ver na próxima vida, na outra, já nunca sabe. Não? Entre falar mal de uma pessoa, falar a verdade com fim de esclarecimento e usar de impiedade a pretexto de exaltar a verdade, que aspecto deve ser levado em conta a fim de trazer uma melhor compreensão para esclarecimento e distinção das três situações? Não existe três situações, só existe uma. É falar alguma coisa que ajude os outros. Acabou. Se você for falar qualquer coisa de impiedade, você não está ajudando ninguém. Exaltar a verdade por exaltar, para servir de bordura na cabeça dos outros, você não está ajudando ninguém. Então pensa bem, é falar bem da pessoa, nada de falar mal, mas falar o que é. Por exemplo, a gente apontar uma doença da pessoa, você não está falando mal dela. Você está falando o mal dela. Mas você não está falando mal dela. Vê se me entende a semântica. Quando uma pessoa fala a outra sobre uma terceira, como identificar se ela está falando mal, fazendo uma crítica ou usando a verdade impropriadamente? Isso é fácil. Qualquer um que tem um pouco de maturidade na interlocução sabe logo. Só pelas energias da pessoa você vê o que tem, qual o interesse, qual a intenção. Algumas semanas atrás, tive uma experiência extrafísica que o senhor apareceu e me deu conselhos extremamente úteis. Não sei se era de fato o senhor ou alguma consciência plasmada, por isso eu lhe pergunto. O senhor conhece algum local que tenha grande natureza, que passe um riacho e que junto haja ornamento da cultura oriental? Pois, em um local assim que conversei com a consciência, que se identificou como sendo o senhor, o que o senhor acha disso? Olha, tem um nosso amigo da minha equipe que aparece igual eu mesmo. Ele é mais bonito do que eu, assim, mas tem barba, etc., na certa idade e tal. Pode ser que seja ele, né? Tudo é possível. Em Exemplologia, página 25, espólio autorrevezador veterano, o da consciência experiente, com autorrevezamentos prévios entrosados. Poderia comentar o processo de entrosar os autorrevezamentos? Qual a grande dificuldade em fazê-lo? Qual o grande facilitador? Qual o pulo de gato nisso? É trabalhar, é fazer. O que eu estava dizendo aí é que eu estou fazendo isso até um certo ponto. Agora, o meu processo de autorrevezamento é baseado no parapsiquismo, na interassistencialidade e na taquirritmia. Quer dizer, fazer as coisas, se possível, com eficácia e de modo relampagueante. Quer dizer, com dinamismo da história. Há 2 meses estive em Foz, fiz o curso complementário, 2 dinâmicas e 4 laboratórios. Minha programação era ficar 6 dias, mas fiquei 5, porque me deu um desespero muito grande de ir embora. Até conversei com o senhor nesse último dia, não sei se vai se lembrar de mim, mas me disse que a minha vida anterior foi em Firenze, em Florença. Depois disso, fiquei 2 semanas sem aparecer no IPC, refletindo e sem motivação. Mas depois voltei com força total. Fiz um SCP-2 nesse final de semana e também perdi a motivação e não voluntariei essa semana.
Isso é normal? O certo não seria, depois de fazer curso importante como esse, sentir mais motivação? Gostaria de saber se estou muito assediado, o que devo fazer para melhorar esse quadro. Está, né? Está na cara. Agora, é lógico que o assédio maior aí é seu. Fala com você mesmo que você está, né, sem saber. Não. Ele deve ter pego umas coisas bravas, veio o povo lá, está mexendo justamente naquele ponto, que agora ele está sabendo. Isso aí puxou o tapete dele. O problema todo é o seguinte, lembre-se, só existe eterno assédio porque existe alto assédio. O problema maior é seu. Meu dedo no seu nariz. Olha o seu processo é alto, né, assédio. Mas você vai superar. Se ele não tivesse força, ele não escreveria isso. Se você escreveu, mostra que você já tem força, você vai superar isso tudo. Quando tem praticado o EV, tenho sentido fortes contrações musculares nos braços, pernas e cabeça. Isso ocorre quando pratico o EV tanto deitado como sentado e em pé. O que o senhor acha disso? Tenho notado que essas contrações me deixam cansado, fazendo que eu caia no sono e perca a consciência. O problema todo é o seguinte, é que você tem um processo da psicomotricidade que está dando mioclonias. Isso são mioclonias. Mioclonia, às vezes, a pessoa demora. Eu já vi casos que a pessoa demorou 3, 4 anos até liquidar com tudo, porque o processo vem de trás. Quase sempre isso aí é reflexo dos retrossomas da pessoa. Dentro do processo dela que dá. Meus antepassados, por parte de minha avó materna, eram 7 irmãos, hoje todos dessomados. O meu bisavô deixou uma herança riquíssima e todos esses tios tinham vícios como bebida, carta e gado de briga. E nenhum desses tios nunca trabalhou. A geração da minha mãe e a minha não obteve nenhum resquício dessa herança, sendo que esses tios não tiveram nenhuma cosmoética e nenhuma preocupação com as próximas gerações. Como fica o exemplarismo? Como fica a assistência e o auto-revezamento multiexistencial? O senhor está muito charmoso com o seu uniforme de inverno. Eu te agradeço. Agora, o processo todo é o seguinte, eu quero te dizer aqui o sério mesmo dessa história toda. É uma benção que você não tem essa riqueza que você precisa responder por ela. Você escapou de tudo isso. Então, não acha ruim. Isso aí pode ser muito bom, é muito positivo. Eu te agradeço muito a observação. É menos, não mereço tanto, menos, não é isso? Eu, há vários anos, venho pensando que meu pai fez uns bens para me ajudar na PROEX e, de repente, orientado por mim pelo Amparo, ou só pelo Amparo, quando eu era consciex, e depois que nasci a expansão do patrimônio, ficou sob inspiração do Amparo. Bens edificados com cosmoética. Eu estou planejando ter um filho e solicitei que seja consciência em curso intermissivo. Ela solicitou. Isso é um homem. Ele solicitou. E eu me comprometi em abrir seus caminhos, levar a pessoa para o instituto, acessar as teorias conscienciológicas. Eu não vou medir esforço para possibilitar o acesso livre a tais ideias. O senhor acha que estou pensando certo? Tá, mas a única coisa é o seguinte, esse negócio de fazer assim, uma requisição, uma solicitação, é um negócio bravo. Você tem que se preparar para o que der e vier. Agora, vou te dar uma dica. Quando nascer o filho ou a filha, não deixe que tenha babá. É você e sua mulher que tem que cuidar. Já estou te dando uma dica, você já vai ajudar muita pessoa. Assim, pode ser que venha, porque se vem uma pessoa que eles vão olhar todos os detalhes, vem alguma pessoa que mesmo que seja, né, cheia de problema, ela vai estar mais no caminho do equilíbrio, vai ser bom. Então aí seria uma solicitação mais adequada da sua parte. Né? Estou fazendo TENEPS há 24 dias. E ontem percebi o acoplamento do amparador em horário diferente da TENEPS. Mais tarde, no horário normal, a TENEPS só durou 25 minutos.
Isso acontece realmente com iniciantes? Sim, é porque estão desenvolvendo você. Isso aí faz parte. Esses altos e baixos são normais e singulares. 24 dias, é muito pouco tempo. Tenho 36 anos, sou formado em jornalismo há 8 anos. Passei por boa universidade, dediquei-me a estágio, busquei trabalho na área, mas eles foram sempre provisórios. Hoje faço mestrado em universidade pública, mas continuo sem trabalho. Não é falta de capacidade intelectual ou de habilidade nas relações interpessoais. Por mais que eu tenha buscado, essa questão não se define na minha vida. Há alguns anos tenho me sentido angustiada e isso tem atrapalhado minha vida pessoal e emocional. O que pode estar faltando para a minha vida profissional deslanchar? Eu penso que é bom você fazer um inventário de tudo que já aconteceu nas suas questões de buscar emprego ou trabalho e ver o que é que pode fazer para esclarecer, né, alguma coisa que falta aí no caso. Agora, o que eu penso é o seguinte, ela tem já há 8 anos que ela é formada, já está na hora dela ter maturidade e ser veterana, né, para ver o que é que pode fazer nesse sentido. Vamos pensar positivo, eu vou entrar no seu caso aí e colocar energia. Vamos ver o que faz. Agora, apareça na praça, não é para que o jacaré te abraça, mas para o povo saber que você é jornalista. Professor Valdo, aqui na página 24, em tecnologia, tem 2 que eu queria que o senhor comentasse. A técnica da elaboração da retrosenha pessoal e a da identificação da retrosenha pessoal. A técnica da elaboração da retrosenha pessoal. O problema todo, você já examinou o verbete retrosenha pessoal? Tem um, não é? Tem? Então, a primeira coisa você tem que examinar lá, porque lá é que está falando assim, te dá uma panorâmica sobre o assunto. Agora, a técnica da identificação da retrosenha, lá também tem alguma ideia sobre isso. Lê lá primeiro, depois que ficar alguma coisa obscura, você volta a perguntar aqui, que nós vamos tentar esclarecer. Agora, a retrosenha tem mais lugar aqui que eu estou falando nela, não foi só aí não. Na remissologia mesmo eu estou falando lá, retrosenha pessoal. É oromemoriologia homeostática. Quer dizer, é importante. A retrosenha, eu dou muito valor nisso aí. Vale a pena pensar. Viu? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 62 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 31 votos presenciais e 8 votos online. Do Loche, curso Heterocrítica, a Lorela, curso Currículo do Universo Online, a Rosa Nada, programa Verbetografia, o Caio, curso Identificação das Diretrizes da PROEX, e a Aline, curso Assistenciologia. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de fazer o convite para vocês para o curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil Especial. O professor Valdo sempre tem tocado na questão da gente escrever, fazer a GESCOM, né? Escrever o livro, vários livros e até chegar na Mega GESCOM. Esse curso de Heterocrítica vai ter como convidado o professor Gilson Volpato. E a obra que vai ser analisada vai ser a obra Administração da Vida Científica. O professor Gilson Volpato, ele é um dos maiores especialistas no Brasil sobre publicação científica. Ele é graduado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Ciências Biológicas pela Unesp, e ele também foi muitos anos, ele presidiu a Comissão de Editores Científicos da Unesp. Ministra também dezenas de cursos e palestras. Só para vocês terem uma ideia, as publicações dele: Ciência da Filosofia Publicação, Publicação Científica, Dicas para a Redação Científica, Base Teóricas para a Redação Científica, Pérolas da Redação Científica e Administração da Vida Científica, que será o livro analisado, criticado e debatido com o autor aqui presente. Nós que estamos
todos envolvidos nessa questão da produção intelectual, esse livro vai abordar como administrar a sua vida, podendo conciliar a questão da produção intelectual. Então, é um livro que tem muita relação com a gente, até no sentido de ProEx, de programação e de autogestão, considerando aí a produtividade mental somática e a conciliação com projetos profissionais, familiares, pessoais, voluntariado e outros mais. Então, vale a pena. O curso ocorrerá entre os dias 4 e 5 de setembro, aqui no CAEC, aqui em Foz do Iguaçu, no discernimento, desculpe. Aqui em Foz do Iguaçu, no discernimento. Então, com a participação do autor Gilson Volpato. O livro Administração da Vida Científica já está disponível na Epígrafe, tanto aqui presencialmente e para os teletertulianos também podem entrar em contato aqui com a Livraria Epígrafe, aqui no CAEC, para poder fazer a compra desta obra. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Nós chamamos aqui a Rose para falar um pouco da experiência dela como aluna da Sinvexis. Bom, eu quero, através da oportunidade aqui, agradecer a Sinvex, está muito baixo, pela experiência que eu tive lá na condição de reciclante, fui fazer alguns cursos já da Sinvex, pelo acolhimento, a orientação, o encaminhamento que eles deram é muito importante para a questão do reciclante existencial. Com isso, eu quero convidar a todos, especialmente aos reciclantes, os que tiverem interesse em qualificar o espólio existencial para a próxima vida, para fazer o curso da Sinvex chamado Currículo do Inversor Existencial. Ele terá início agora no dia 14 de agosto, é um curso online, e a Lorela vai dar as maiores informações a respeito do curso. Obrigada, Rose. Então, olha, o curso ele vai falar sobre as disciplinas que a gente precisa para fundamentar a planificação da própria vida. Então, ele vai começar no dia 14 de agosto, vai até dia 11 de dezembro. As aulas serão online, tá? Todos os sábados, das 9h30 até as 11h30 da manhã. Então, quem tiver dúvidas, quiser mais informações, mande para nós um e-mail no cursos@sinvexis.org. Obrigada. Boa tarde. É sobre o programa Verbetografia. Esse programa, ele tem uma duração de 4 meses. Ele tem o molde dele, é um molde de dinâmica parapsíquica, só que é uma dinâmica intelectual, mental somática. O objetivo é a gente escrever um verbete para depois encaminhar esse verbete para a inclusão da enciclopédia. Então, assim, aqueles que ainda não escreveram verbete, ou mesmo aqueles que já escreveram, e que querem assim, a oportunidade de fazer parte de um grupo com holopensene propício para a escrita de um verbete, a gente vai começar agora uma segunda turma do programa Verbetografia. Vai ser uma turma noturna, a pedidos. Foi uma demanda, teve um grupo que se reuniu e pediu para que fosse à noite, porque eles trabalham durante o dia. Então, aqueles que trabalham durante o dia é a oportunidade de fazer o programa Verbetografia. Ele vai ocorrer toda segunda-feira, começando agora, no dia 9, na próxima segunda. Começa às 7 horas da noite, vai de 7 até às 10, e vai ser lá no Salão da Holoteca. O preço dele é bem acessível, nos moldes também da dinâmica. Então, aqueles que já fazem dinâmica vão pagar 4 vezes de R$40, e aqueles que não fazem nenhuma dinâmica parapsíquica, então vai pagar 4 vezes de R$60. Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ou então lá na recepção lá do CAEC. Tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Vim fazer uma divulgação aqui do curso Identificação das Diretrizes da ProExis. Aqueles que estão procurando identificar a sua especialidade interassistencial e tem algumas dúvidas, esse curso ele busca, por meio de uma imersão, um sábado e um domingo, identificar, e dentre os seus objetivos estão descobrir o papel individual na Maxi ProExis, definir o público-alvo da ProExis pessoal
e facilitar o acesso dos alunos aos conteúdos do curso intermissivo. Foi muito falado hoje, na temática aqui da tertúlia de hoje, sobre este conteúdo. E também um ponto importante aqui é favorecer a identificação da linha pessoal da Proexis. Então, é um curso que acontecerá agora no final do mês de agosto, 28 e 29, uma imersão, como eu disse anteriormente, o sábado, dia completo, e o domingo, apenas o período da manhã. Um investimento de R$ 180, pode ser feita a inscrição direto no CAEC ou pelo site, procurando informações pelo site da Apex, é www.apexinternacional.org. Estão todos convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. O IPC convida para o primeiro curso Assistenciologia no Discernimento. O curso é baseado no Homo Sapiens Reurbanizatus, começará no dia 15 de agosto, são 10 domingos e conta com um preço especial de apenas R$ 200. Tá? Início dia 15 de agosto. Obrigada pela atenção. Tchau. Segurança extra é o verbete eleito para amanhã com 12 votos. A especialidade, pesquisologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.